Vamos à nossa videoaula sobre potenciação, radiciação e expressões numéricas. Vamos começar relembrando, né, como é potências e já adentrar, né, nas novidades aí sobre potências de números negativos, potências com índices fracionários e radiciação. E juntar todas as propriedades resolvendo expressões numéricas. Vamos relembrar, né, que A elevado a N, quando eu tenho um número elevado a uma potência, eu multiplico ele N vezes. Então, A elevado a N igual a vezes A, N vezes. Quando N é igual a 1, então, A elevado a 1 é igual a A. Quando N é igual a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, A elevado a 0 é igual a 1 para todo A. A diferente de 0. Então, se eu tenho qualquer número elevado a 0, por exemplo, 5 elevado a 0 é igual a 1. Se eu tenho raiz de, por exemplo, raiz de 7. Aí eu pego qualquer número e elevo a 0, não importa. Ele é sempre igual a 1. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. E quando eu tenho agora uma potência negativa, quando eu tenho a potência negativa, eu vou inverter a fração. Então, A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Temos aqui alguns exemplos desse último caso. 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 elevado a 2. Então, 1 sobre 3 ao quadrado é 1/9. Então, temos aqui 1/9. Isso. Então, ou então, eu posso fazer o contrário, na ordem inversa, né? Eu calculo 3 ao quadrado e depois eu calculo 1 sobre 3, 3 ao quadrado é 9. E depois, então, o inverso de 9 é 1/9. Então, de todo modo, a resposta, vamos encontrar a resposta 1/9. Agora, no segundo caso, 2/3 elevado a menos 3. 2/3 elevado a menos 3, aí então eu vou trocar o 2 e o 3 de lugar. Então, vai ser 3/2 elevado a 3. Então, com esse menos aqui, do menos 3, eu troquei para 3. E troquei o numerador com o denominador. Então, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E 2 é 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, a resposta é 27 sobre 8. Ou, né, sabendo que eu posso primeiro calcular o inverso e depois trocar a ordem. 2 sobre 3 elevado a menos 3 é o inverso de 2 sobre 3 elevado a 3. Então, 2 sobre 3 elevado a 3, eu calculo primeiro, eu troco, né, a ordem e coloco menos 3. Vamos ver aqui esse caso. Então, 2/3 elevado a menos 3. Então, eu posso já trocar e colocar 3/2 elevado a 3, né? Isso que eu troquei o numerador com o denominador. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, temos aqui a resposta 27 sobre 8. Ou, eu posso fazer do seguinte modo. Eu calculo 2/3 elevado a 3 e depois que eu vou inverter. Então, 2/3 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E, então, sabendo que 2 sobre 3 elevado a 3 é 8 sobre 27, quando eu coloco menos, então, vamos ter que 2/3 elevado a menos 3 é inverter esse número aqui que já obtive, que é 27 sobre 8. Então, quando eu tenho menos, eu vou inverter. Ou eu já posso inverter aqui, né, nessa primeira passagem, já troquei o numerador com o denominador e tirei o menos.
Ou eu já posso fazer as contas primeiro, e depois, quando eu tirar aqui o menos, que é menos 3, eu inverto a fração. Certo? Então, em algum momento, sempre que tem um negativo, em algum momento eu vou inverter. Igual nesse caso aqui, nesse último caso. Temos menos 5 elevado a menos 1. Então, é menos 1/5 elevado a 1, que é menos 1/5. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou, sabendo que menos 5 menos 5 elevado a menos 1 é o inverso de menos 5. E o inverso de menos 5 é menos 1/5. Eu troco o numerador com o denominador. Tem mais exemplos. Menos 1 sobre 7 elevado a menos 1. Então, 7 sobre 1 elevado a 1, que é 7. Ou, primeiro eu calculo... Bom, então, o que é, né? O inverso de 7. O inverso de 1 sobre 7. O inverso de 1 sobre 7 é igual a 7. Tem ainda mais um exemplo. 0,25 elevado a menos 2. Então, 0,25 a menos 2, eu passo para a fração, né? Então, é 25 sobre 100 elevado a menos 2. E agora eu inverto. Aqui, no nosso caso, a gente até simplificou antes, né? E depois de simplificar, trocamos o numerador com o denominador e tiramos o menos. Então, ficou 1/4, virou 4 sobre 1, e o menos 2 virou 2. Então, ficou 4 elevado ao quadrado igual a 16. Nesse caso, por exemplo, vamos ver aqui novamente o 0,25. 0,25 elevado a menos 2. Vamos ver, menos 2, isso. Então, quando eu tiro menos, eu já posso, ao invés de eu colocar 100 sobre 25, eu já poderia colocar, por exemplo, 1 sobre 25, sobre 0,25, não é isso? 0,25 elevado ao quadrado. Então, eu tinha um número, eu coloquei 1 sobre esse número, eu tirei o menos. Então, 1 sobre 25, sobre 0,25 é 4. Então, 4 ao quadrado é igual a 16. Então, há variações do modo de resolver. Tem aquele que está lá no livro, tem esse segundo modo que eu fiz aqui. Tá certo? O importante é vocês lembrar que, em algum momento, se tem um menos, eu vou ter que inverter o numerador com o denominador. Continuando falando de frações, tenho a raiz enésima de um número. De potenciações, tenho a raiz enésima de um número. Lembrando que, se você não está muito ainda familiarizado com frações, temos no final um lembrete como somar, como multiplicar frações, nessa apostila mesmo. Na penúltima página, se não me engano. Então, se eu tenho um número natural n diferente de 0, eu posso escrever a raiz enésima de um número a. Então, a raiz enésima é um número b, tal que b elevado a n é igual a a. Então, nesse caso aqui, a gente escreve que a raiz enésima de a é igual a b, não é isso? E tem alguns detalhes. Por exemplo, nesse caso aqui, raiz de 25, a gente sempre aprendeu que é 5, não é isso? Mas tem dois números, se eu faço menos 5 vezes menos 5, também vai dar 25. Menos 5 vezes menos 5. Também é 25. Então, quer dizer que menos 5 também seria raiz? Na verdade, não. Para garantir que a raiz é um resultado único, tem essa convenção de que o símbolo, então é uma convenção, que o símbolo, quando eu já escrevo a raiz, representa a raiz positiva nesses casos. Nesse caso que há duas, tá certo? Mas há casos que a raiz é negativa mesmo. Por exemplo, a raiz de menos 8, raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2, não é isso? Porque menos 2 vezes menos 2 dá 4, e multiplico por menos 2 mais uma vez dá menos 8. Certo? Então, quando o índice
par que tem essa convenção. Você convencionou que esse símbolo, que quando é um número par, tá certo? Então, é um número par, então a raiz é o módulo, ou seja, a parte positiva, tá certo? Não incluímos a parte negativa. Agora, se é ímpar, para número ímpar não temos esse problema. Pode ser negativo, pode ser positivo, tá certo? Sempre vai existir uma raiz só. No número par existe uma raiz só, mas para evitar esse caso de termos duas raízes, a gente pega só chama de raiz a parte positiva. Mas se eu estou resolvendo uma equação lá, por exemplo, e eu obtenho x² igual a 4, tá certo? Isso implica que x é igual a mais ou menos raiz de 4, que é igual a mais ou menos 2, certo? Então, aqui eu obtenho que tanto 2 como menos 2 satisfaz a equação. Mas quando eu falo que a raiz de 4, eu já estou subentendido que é 2, não incluo o menos 2. Sempre. Temos aqui o módulo, né? Como escrevemos, se eu escrevo raiz de n, raiz enésima de a igual a b, então esse n é o índice, o a é o radicando e o b é a raiz, tá certo? Então, temos esse modo de ler, que a raiz enésima de a é igual a b. Temos aqui vários exemplos, muitos exemplos. Vou falar algum deles para vocês. Se eu sei que 4 ao cubo é 64, então a raiz cúbica de 64 é igual a 4. A raiz quinta de 243 sobre 32. Então, temos 3 sobre 2 elevado a quinta. Deu esse valor, então, a raiz quinta é 3 sobre 2. A raiz cúbica de menos 64 é menos 4. Porque menos 4 ao cubo é menos 64. A raiz quinta, agora é desse mesmo valor, só que com essa parte aqui negativa. Certo? Tem esse mesmo valor da letra B. Então, é menos 3 sobre 2, porque quando eu multiplico esse menos 5 vezes, então o resultado final também vai ser com esse menos. Certo? Então, a raiz vai ser menos 3 sobre 2. Aqui é mais. A raiz de 64 é 4, mesmo a raiz cúbica de 64 é 4. Mesmo com menos 4 ao cubo igual a 64. Aqui tem um erro, vou consertar esse exemplo. É raiz quadrada de 64 igual a 8. É isso? Mesmo sabendo que menos 8 é igual, menos 8 ao cubo, menos 8 ao quadrado é igual a 64. Né? Então, menos 8 ao quadrado, menos vezes menos é mais, né? 8 vezes 8 é 64, então, menos 8 ao quadrado é igual a 64, mas, quando eu falo raiz de 64, eu estou pegando o módulo, que é 8. Certo? Então, lembrando esse detalhe quando a raiz é par. Pode ter duas, mas a gente chama de raiz só a parte positiva. A letra F tem raiz de 1,44. Se eu já sei que 1,2 vezes 1,2 é 1,44, então essa raiz é 1,2. Bom, agora escrever o radical como expoente, como potência. Então, relacionar a potência com, ou melhor, a radiciação com a potenciação. Então, podemos expressar a raiz, né, com um expoente fracionário. Mais especificamente, se eu tenho o número A e mn números inteiros, né, o n aqui não nulo, né, porque tem a divisão por n, então quando eu escrevo a raiz de a elevado a m, raiz enésima, eu posso escrever nessa potência aqui, ó, a elevado a m sobre n. Então, m fica aqui nesse índice
na potência, não é isso? E agora o denominador é aqui o índice da minha raiz. O n está aqui, certo? Então, esse n aqui que estava no denominador, ele passou aqui para o índice da raiz. Tenho aqui também muitos exemplos. Lembrando que, como eu disse lá no início, é bom que vocês leiam primeiro, aí aqui no segundo vocês tampem aqui essa segunda parte, tá certo? E tentem simplificar um pouquinho, pensar como que pode resolver, tá certo? Depois vocês voltam e continuam o vídeo, ou continuam a leitura da apostila. Então, vamos ao primeiro exemplo. 5 elevado a 2/3, como vai a potência? 5, então 2 aqui, que é a potência, ele vai continuar no numerador. Não é isso? E agora o índice da raiz, que é 3, ele vai ser o denominador da fração. Passou aqui para 3. Então, raiz cúbica de 5 ao quadrado é 5 elevado a 2/3. Agora, raiz cúbica de 2 elevado a 15. Então, é 2 elevado a 15 dividido por 3. Isso, então, 2 elevado a 15 sobre 3. 15 dividido por 3 é 5, então a resposta é 2 elevado a 5. Raiz de 10, a letra C. Raiz de 10, aqui 10 é a mesma coisa de 10 elevado a 1, não é isso? E quando não tem esse índice, quer dizer que é a raiz quadrada. Não é isso? Então, por isso, é 10 elevado a 1 dividido por 2. Então, raiz de qualquer número é a mesma coisa daquele número elevado a meio, ou seja, raiz de x, se eu for escrever na forma de potência, é x elevado a meio. Agora, 5 elevado a 3 sobre 8. Agora o caminho é ao contrário. 5 elevado a 3 sobre 8, então 5 elevado a 3, a raiz aqui no índice 8. E quando eu tenho 3 elevado a 2 sobre 7, então é 3 elevado ao quadrado. E agora é a raiz sétima de 3 ao quadrado. Aqui tem agora mais um detalhe, aqui tem um número negativo. Como passar a potência de um número negativo para a raiz. Então, sempre que tem negativo, eu vou inverter. 1 dividido por 8 elevado a 2/3. Isso. Então, continuando, passando aqui para a raiz, então vai ser 1/8 elevado a 2/3. E, então, quando eu tenho elevado a 2/3, a raiz cúbica, não é isso? Porque o denominador é 3, de 1/8 ao quadrado. Algumas manipulações nos números. Posso escrever como potência ou como raiz. Em alguns momentos é melhor escrever de uma forma, em outros momentos é melhor escrever de outra forma. Temos aqui algumas propriedades da potenciação. Quando na multiplicação, então, a elevado a m vezes a elevado a m. Eu vou somar os expoentes, a elevado a m vezes n. Porque, por exemplo, se eu multiplico o número 2 vezes, a ao quadrado, vezes a ao cubo, que ele multiplicado 3 vezes, aí, então, eu vou multiplicar, na verdade, 5 vezes, não é isso? Então, por isso que eu somo os expoentes. Agora, divisão. Na divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então, na multiplicação, soma, e na divisão, subtrai os expoentes. Agora, quando eu tenho aqui a elevado a m elevado a n, então, eu vou fazer o produto dos expoentes. E quando eu tenho aqui a multiplicação dentro do parênteses, então é a elevado a m vezes b elevado a m, eu passo esse expoente aqui para dentro do parênteses. E a mesma coisa na divisão, passo o expoente para dentro do parênteses. Vamos ver essas propriedades com exemplos. Nesse primeiro exemplo, 3 elevado a 1/5 vezes 3 elevado a 2/3. Então, multiplicação, vamos somar os expoentes, que é essa primeira propriedade que vimos aqui. Somar os expoentes, 1/3, ou 1/5 mais 2/3. Como que somamos 1/5 mais 2/3? Passamos para uma fração equivalente. Pegamos um múltiplo de 5 e 3. 15, por exemplo.
3 e 5 é 15. 15 dividido por 5 é 3. Aí, coloca aqui a soma, né? 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2, 10. Então, 3 sobre 15 é 1/5 e 10 sobre 15 é 2/3. Passamos para uma fração equivalente. Então, 3 mais 10 dá 13 dividido por 15. Então, tá aqui 3 dividido por 15. Somamos os expoentes. Lembrando que veja à frente se você já ainda esqueceu um pouco de fração. Temos na nossa apostila uma meia página, na penúltima página, sobre como somar e subtrair frações. Então, produto de potência da mesma base, conservamos a base e adicionamos os expoentes. Certo? Lembrando que é produto de potências de mesma base. Agora, a divisão, como fazemos? Na divisão, a gente subtrai os expoentes, que é a segunda propriedade. Então, 7 elevado a 2/5 dividido por 7 elevado a 1 sobre 9. Então, 2/5 menos 1 sobre 9. Vou fazer mais uma vez de fração. Lembro que vocês comentaram, né, na resposta de vocês que fração aí tem alguns com dificuldade. Então, vamos fazer esse aqui também. Então, é 2/5 menos 1 sobre 9. 1 sobre 9. Então, o múltiplo de 9 e 5 é 45. Vou até colocar agora com duas frações. 45, que é o menos, e que é 45. Então, 45 dividido por 5 é 9. 9 vezes 2, 18. 45 dividido por 9 é 5. 5 vezes 1 é 5. Então, se eu simplificar essas frações, vou obter essas duas iniciais. Então, 18 menos 5 é 13. 13 sobre 45, que é a resposta que temos aqui. Subtraímos os expoentes. Então, quando o quociente de potência de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. E agora vamos usar essa terceira propriedade. Porque 2 elevado a 5 e tudo elevado a 3 sobre 2. Então, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Então, a base é 2 e agora 1/5 vezes 3 meios. Multiplicação de fração. Multiplicamos o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Então, 1 vezes 3 é 3, 5 vezes 2 é 10. Então, a resposta é 2 elevado a 3 sobre 10. E, como consequência dessas propriedades de potenciação, temos as propriedades de radiciação. Né? Já que podemos escrever a raiz como um expoente. Então, quando eu tenho a raiz enésima de dois números, então a raiz enésima do primeiro vezes a raiz enésima do segundo. Ou seja, o radical de um produto é o produto dos radicais. E agora, vimos o produto, vamos ver o quociente. O quociente é a mesma coisa, o radical de um quociente é o quociente dos radicais. Então, raiz enésima de A sobre B é raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Então, vamos simplificar os radicais usando essas propriedades. Raiz de 50. Raiz de 50 eu posso simplificar da seguinte forma. 50 é 2 vezes 5 vezes 5, quando a gente fatora. Então, é raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é 5, não é isso? Então, raiz de 2 vezes 5 é 5 raiz de 2. Então, 50 é igual a 5 raiz de 2. Essa parte aqui da raiz de 5 ao quadrado, até se a gente passar para expoente, né, quando não tem nada, é 2, né? Então, é a mesma coisa que 5 elevado a 2 sobre 2, que é igual 5 elevado a 1, né? 2 sobre 2 igual a 1, que é 5. Temos também raiz de 24. Raiz de 24 é 8 vezes 3, ou seja, 2 ao cubo vezes 3. Então, eu separei aqui raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes 3. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Raiz de 2 vezes 3 é raiz de 6. Então, a resposta é 2 raiz de 6.
Raiz cúbica de 625. Então, fatorando 625, eu obtenho 5 ao cubo vezes 5. Eu coloquei aqui no modo ao cubo, né? Porque eu estou procurando a raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 5 ao cubo é 5. Né? E, então, ficou. E o 64 é 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, não, estamos na raiz cúbica de 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. Então, é 2, lembram que aqui vai ficar o expoente, aqui vai ficar ou melhor, o 6 vai ser o numerador e o 3 o denominador. Então, é 6 sobre 3. Que é a mesma coisa que, então, 6 dividido por 3 é 2. Então, por isso aqui tá 64 ficou, raiz cúbica de 64 ficou 2 ao quadrado, que é 4. Então, simplificamos aqui a nossa fração para o radical 5, né? Reduzimos esse radical. Certo? Aqui é uma observação que não existe raiz de índice par de número negativo. Por exemplo, não existe um número real raiz quarta de menos 16, porque todo número, quando eleva a 4, ele vai ser maior ou igual que zero, todo número real. Então, não existe raiz real raiz de índice par de qualquer número negativo, em particular, quando é raiz quadrada, né? Por exemplo, raiz de menos 2, certo? Não existe raiz real de menos 2, certo? Bom, raiz complexa existe, mas isso é assunto lá para o final do ensino médio, por exemplo, mas raiz real não existe. Agora vamos usar todos esses conhecimentos resolvendo expressões numéricas com potência e radical. As regras das expressões, aquela que a gente já conhecia de parênteses, depois que tem entre colchete, depois o que está entre chaves, né? E agora, quanto às operações. As operações, primeiro, devem ser efetuadas da seguinte ordem. Primeiro, potenciação e radiciação, na ordem que aparece. Depois, multiplicação e divisão. E depois, adição e subtração. Vamos ver com os exemplos. Menos 2 ao cubo, menos 1/4, que multiplica todo esse termo entre colchete e entre parênteses. Então, primeiro, resolver o que está entre parênteses. Certo? Tirando aqui o parênteses, ou melhor, resolvendo nessa potência, então vai ficar menos 2 elevado a menos 3. Então, inverteu, né? E tirou o menos 3, ficou 3. Inverteu o 2, passou para meio e trocou o sinal da potência. E vamos resolver, então, primeiro o que está entre parênteses. O que está entre parênteses é menos 1 mais meio. Como somamos frações? Então, passamos para o mesmo denominador, que é 2. Então, menos 1 é a mesma coisa que menos 2 sobre 2, mais meio. E, na outra linha, agora vamos resolver essa primeira parte e depois essa parte entre parênteses. Então, menos meio ao cubo é menos 1/8, porque menos é mais, quando eu multiplico por menos outra vez, deve ser menos, e o meio ao cubo é 1 sobre 2 ao cubo, que é 1 sobre 8. Então, agora vamos resolver dentro aqui desse parêntese. Então, menos, aí eu repito o sinal do maior, que é o menos, e 2 menos 1 é 1. Então, aqui dentro desse parêntese, a resposta é menos meio. E agora, depois que eu resolver entre parênteses, eu vou resolver entre colchete. Então, agora, passamos para a base 6, não é isso? Que é o múltiplo de 2 e 3. Então, ficou 4/6 menos vezes menos. Aqui é mais, não é isso? Então, mais. E meio é 3 sobre 6. Então, agora 4 mais 3 é 7 sobre 6. Então, aqui é 1/8. Não é isso? Então, 1/8 menos 1/4, que multiplica 7 sobre 6. Agora, quando não tem parênteses, primeiro eu tenho a multiplicação, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação, e depois que a soma ou subtração. Agora, multiplicação de fração. 1 vezes 7 é 7, 4 vezes 6, 24. Então, temos 7 sobre 24.
E agora passamos para o mesmo denominador. 8 e 24, um múltiplo é 24. Então, 24 sobre 3 sobre 24, que é a mesma coisa que 1/8, e 7 sobre 24. Então, repito o sinal e somo. 3 mais 7 é 10, porque os sinais são iguais. Menos e menos. Então, deu menos 10 sobre 24, que pode simplificar por 2, e obtermos como resposta menos 5 sobre 2. Esse aqui é um exemplo bem grande, mas que usamos, né, bastante do que vimos de potência em radiação. Vamos ver um exemplo um pouquinho menor. Esse aqui da letra B. Na letra B, temos multiplicação, temos potência, temos divisão, não é isso? Só não temos potência de número negativo. Bom, então, primeiro resolvemos a multiplicação e a potenciação. Aqui, menos 7 sobre 3, a potenciação, raiz de 0,36, porque 1 sobre 2 é a raiz mesmo. Então, aqui passamos para 0,36 é a mesma coisa que 30, e se a pessoa ainda não enxergou qual é essa raiz, nisso, 36 é 0,36 é 36 sobre 100. Então, quando tira 36 sobre 100, é 6 sobre 10 ao quadrado. Isso. E agora, resolvendo já um pouquinho do outro lado. Esse aqui exigia uma fatoração maior, né? Mas vamos ver. 2.744 é 14 ao cubo, e 729 é 9 ao cubo. Então, resolvemos aqui a potência, a raiz desse número ao quadrado é o próprio número, então é 6 sobre 10. E agora, a raiz cúbica de um número ao cubo também é ele mesmo, então vai ser 9 sobre 14. Então, já resolvemos a potenciação, primeiro resolvemos a multiplicação e depois somamos. 3 vezes 6 é 18, 7 vezes 10, 70, menos 18 sobre 70. E 1 vezes 9 é 9, 2 vezes 14, 28. Então, vai ser somarmos esses valores. Passamos por um múltiplo comum, aqui esses números são maiores, né? Então, 140 é um múltiplo de 70 e de 28, e então 140 dividido por 70 é 20, não é isso? 20 vezes 18, 140 dividido por 70 é 2, 2 vezes 18, 36. E a mesma coisa fazemos aqui, 140 dividido por 28, multiplicamos por 9, vamos obter 45. Então, 45 menos 36 é 9, então a resposta é 9 sobre 140. Nos nossos exercícios, geralmente, quando tem uma raiz, ela já vai estar mais fácil de simplificar, mas nem sempre é possível simplificar, assim, achar um número, digamos assim, tão redondinho, sem raiz nenhuma. Temos aqui alguns exercícios para vocês se acostumarem à potência de número negativo, para vocês se acostumarem a reduzir a uma só potência usando aquelas propriedades de multiplicação, de divisão, e quando eu tenho uma potência da outra potência, né? E temos aqui uma expressões numéricas, aqui até um pouquinho mais complexas, mas vocês vão fazendo as operações naquela ordem, né? Está dentro do parênteses, está dentro do colchete, e assim por diante. E temos também simplificar os radicais. Aqui passar o radical para a potência, e depois simplificar a fração que obteve simplificar a fração que obteve aqui, resolvendo a potência. Bom, é isso e bons estudos.